Hitler nunca enfrentou um julgamento. Ele cometeu suicídio em seu bunker enquanto Berlim caía. Em questão de minutos, o líder que desencadeou a guerra mais brutal da história evitou ser capturado. Mas se os aliados o tivessem capturado vivo, tudo teria sido diferente. Os julgamentos de Nuremberg julgaram hierarcas nazistas, mas sem a figura central. Um Hitler no banco dos réus teria revelado documentos, segredos militares e o funcionamento interno do regime. Sua captura teria desencadeado tensões entre as potências vencedoras. Devia ser executado imediatamente ou submetido a um julgamento público. Como teria mudado o pós-guerra se Hitler estivesse vivo para declarar? Teria dividido ainda mais os aliados ou fortalecido sua unidade? O último reduto, a captura inesperada do Führer. Nos primeiros dias de abril de 1945, o Terceiro Reich encontrava-se em sua fase terminal. Desde o leste, o Exército Vermelho avançava com milhões de soldados através da Polônia e da Prússia Oriental, dirigindo-se para o coração da Alemanha. Desde o oeste, as forças americanas, britânicas e francesas cruzavam o Reno e ocupavam cidades que até pouco tempo atrás pareciam inalcançáveis. O território sob controle nazista reduzia-se de maneira acelerada e o cerco sobre Berlim fechava-se inexoravelmente. A capital alemã se transformava em uma cidade sitiada. Cada edifício adquiria valor militar como ponto de resistência improvisado. A artilharia soviética descarregava fogo constante sobre a cidade, enquanto colunas de fumaça escura ascendiam desde bairros reduzidos a ruínas. Nas ruas, adolescentes da organização juvenil nazista recebiam fuzis que mal sabiam usar, misturados com veteranos da Wehrmacht enfraquecidos após anos de campanhas. Nenhum deles podia ignorar que combatiam por um regime condenado, mas a propaganda insistia na necessidade de resistir até o fim. Sob o chancelaria, um sistema de bunkers servia como refúgio da liderança nazista. Lá, Adolf Hitler se mantinha isolado no que havia se tornado seu último reduto. A figura que havia arrastado a Europa à guerra mais destrutiva de sua história aparecia visivelmente deteriorada, com tremores físicos, dificuldades para caminhar e um aspecto envelhecido que contrastava com a imagem de invulnerabilidade que a propaganda havia construído durante anos. Ao seu redor, permaneciam os colaboradores mais próximos. Joseph Goebbels percorria os corredores como guardião de uma propaganda que já não encontrava audiências. Martin Bormann continuava emitindo ordens, embora a maioria ficasse sem execução. Assistentes, secretárias e pessoal militar mantinham rotinas rígidas em um ambiente que afundava rapidamente na irrealidade. Enquanto isso, na superfície, os combates adquiriram uma intensidade cada vez maior. No dia 16 de abril começou a ofensiva final soviética sobre Berlim. Tropas experientes em assaltos urbanos avançavam rua por rua, utilizando cargas explosivas e lança-chamas para desalojar os defensores. A superioridade numérica e material do Exército Vermelho tornava inevitável a queda da cidade. A pergunta já não era se Berlim resistiria, mas quantos dias mais levaria para cair. Nesse contexto, Hitler continuava emitindo ordens desconectadas da realidade militar. Exigia contra-ataques de divisões destruídas semanas antes e reclamava a lealdade de generais que já não dispunham de tropas efetivas. Os relatórios que chegavam ao bunker falavam da Luftwaffe sem combustível, de unidades reduzidas a grupos mínimos e de uma população civil que fugia para as zonas ocidentais com a esperança de se render aos americanos ou britânicos, em vez de aos soviéticos. A rotina do Führerbunker adquiriu um caráter cerimonial. Reuniões diárias em frente a mapas obsoletos, discussões com generais sem margem de ação real e consumo constante de medicamentos definiam o dia a dia. O isolamento reforçava a desconexão de Hitler com a situação na superfície. Entre acessos de cólera e longos silêncios, o círculo de colaboradores se reduzia e o ambiente se tornava cada vez mais tenso. O 30 de abril marcou um ponto decisivo. Segundo a história registrada, Hitler tirou a própria vida no interior do bunker junto a Eva Braun. Mas neste cenário alternativo, o assalto soviético avançou com maior rapidez do que o previsto e conseguiu penetrar nas defesas subterrâneas antes que o ditador executasse seu plano. As unidades encarregadas da operação eram tropas selecionadas por sua experiência em combates urbanos.
Haviam participado em Stalingrado e Königsberg, conheciam técnicas para abrir caminho em estruturas fortificadas e dispunham de sapadores treinados na neutralização de defesas. Com cargas concentradas, abriram acessos. Com fogo de metralhadora, limparam corredores e com lança-chamas despejaram posições inimigas. A resistência alemã nos níveis de entrada era mínima, formada por jovens das SS e oficiais sem expectativas de sobrevivência. A entrada no bunker foi breve e violenta. Explosivos e tiros cobriram os corredores estreitos, envolvidos em fumaça e confusão. Os soldados soviéticos que esperavam encontrar corpos sem vida encontraram, em vez disso, Hitler acompanhado por secretárias e generais em estado de choque. O ditador não ofereceu resistência. Em questão de minutos, foi algemado, despojado de armas e pertences pessoais e levado para uma sala adjacente. Um oficial soviético tirou fotografias que registraram a imagem de um prisioneiro emagrecido, ainda vestido com um uniforme, sentado sob custódia. A captura foi imediata e sem violência adicional. Stalin havia instruído seus comandantes sobre a importância de capturá-lo vivo caso a oportunidade surgisse. Os comandos soviéticos compreendiam o valor político desse fato. Hitler foi separado de seus colaboradores e preso em uma cela improvisada. Uma guarda permanente de veteranos experientes foi designada para sua vigilância. Os primeiros interrogatórios se limitaram a confirmar a identidade e descartar a existência de armas ocultas ou planos de fuga. A transferência para a retaguarda foi organizada em segredo. Na superfície, Berlim ainda queimava sob combates dispersos, mas um comboio blindado conseguiu evacuar o prisioneiro para um quartel no setor oriental. Lá, médicos militares e agentes de inteligência verificaram sua identidade por meio de exames dentários e comparação com registros oficiais. Com essa confirmação, o Exército Vermelho garantiu que a notícia fosse transmitida de forma controlada a Moscou. A descoberta do Führer vivo foi recebida com cautela nas altas patentes soviéticas. A ordem imediata foi manter o segredo absoluto até que Stalin decidisse como proceder. Enquanto isso, equipes de inteligência iniciavam o registro de documentos, mapas e objetos recuperados no bunker, com o objetivo de utilizá-los como provas em um processo futuro. Nas fileiras do Exército Vermelho, a notícia circulou de maneira informal e causou um impacto considerável. Soldados que haviam combatido em batalhas devastadoras como Stalingrado ou Kursk viam na captura um símbolo de vitória total. Entre eles surgiram vozes que exigiam execução imediata, mas os comissários políticos lembraram das ordens estritas. O prisioneiro devia chegar vivo a Moscovo. No lado alemão, a notícia se espalhou lentamente. Oficiais que ainda combatiam em diferentes setores de Berlim confirmaram que Hitler estava em mãos soviéticas. Essa revelação destruiu a moral restante. O mito do líder disposto a morrer antes de se render se desmoronou e inúmeras unidades começaram a buscar a rendição aos aliados ocidentais. Para a população civil, a captura não mudou imediatamente a luta por sobreviver entre ruínas, fome e bombardeios. No entanto, a confirmação de que o líder havia sido reduzido a prisioneiro minou as últimas ilusões de resistência. As imagens de um Hitler guardado substituíam a propaganda do Führer invulnerável e marcavam o final simbólico de um regime que havia prometido durar 1000 anos. O cenário estava assim transformado. Em vez de um suicídio na escuridão de um bunker, o destino de Hitler passava para as mãos de seus inimigos. A partir desse instante, cada decisão soviética sobre o prisioneiro teria adquirido repercussão mundial. A captura não apenas encerrava a etapa militar da guerra na Europa, mas também abria uma fase política de alcance imprevisível, cujo desenvolvimento dependeria dos usos propagandísticos, diplomáticos e judiciais que se dessem à figura do ditador derrotado. O dilema aliado, decidir o destino de Hitler. A confirmação de que Adolf Hitler havia sido capturado com vida em abril de 1945 teria gerado de imediato um problema diplomático nas principais capitais aliadas. A guerra na Europa estava praticamente decidida, mas a existência do Führer como prisioneiro introduzia uma variável inesperada. Durante toda a contenda, a maioria dos dirigentes tinha como certo que Hitler morreria em combate ou seria eliminado na frente. A realidade de tê-lo sob custódia obrigava os líderes a definir um curso de ação sem precedentes.
Em Moscou, a notícia foi tratada com a máxima reserva. Stalin havia exigido de forma reiterada provas materiais da derrota alemã e a captura do líder nazista superava qualquer expectativa em termos de propaganda. Os comandos soviéticos em Berlim verificaram várias vezes os relatórios antes de transmiti-los ao Kremlin, conscientes do risco de confusão. Uma vez confirmada a identidade, Stalin ordenou que a informação permanecesse sob segredo absoluto até decidir a estratégia política e mediática. Para a União Soviética, a questão não era se Hitler deveria morrer, mas sim como sua custódia poderia reforçar os interesses soviéticos no pós-guerra. Apresentar o Führer como prisioneiro em Moscou constituía um triunfo propagandístico incomparável. As celebrações previstas para o 9 de maio, comemoração da vitória, adquiririam uma dimensão adicional ao exibir o principal responsável pela invasão de 1941 sob vigilância soviética. Em Washington, a reação do presidente Harry Truman foi de surpresa e preocupação. Ele havia acabado de assumir o cargo após a morte de Roosevelt no dia 12 de abril e enfrentava decisões críticas sem a experiência diplomática de seu predecessor. Roosevelt havia discutido com seus assessores diferentes cenários sobre o destino dos líderes nazistas uma vez terminada a guerra, incluindo a execução imediata de figuras-chave como Himmler ou Göring. A captura de Hitler multiplicava a relevância desse debate. Truman precisava decidir se apoiava um julgamento internacional, se favorecia a eliminação direta ou se promovia um encarceramento perpétuo. Na administração norte-americana havia temor de que, se a custódia ficasse exclusivamente em mãos soviéticas, Stalin utilizasse o processo para consolidar sua influência na Europa. O Departamento de Estado iniciou consultas urgentes com Londres e Paris para coordenar posições sobre a jurisdição do caso. No Reino Unido, Churchill enfrentava um dilema complexo. Durante a primeira fase da guerra, ele havia defendido execuções rápidas dos líderes nazistas, evitando julgamentos prolongados que pudessem se transformar em plataformas de propaganda. No entanto, por volta de 1944, ele havia aceitado gradualmente a ideia de um tribunal internacional, pressionado pela posição americana. A notícia da captura o obrigava a reconsiderar suas opções. Um fuzilamento imediato oferecia rapidez, mas um julgamento público podia consolidar a legitimidade da vitória aliada. Também devia levar em conta a opinião da sociedade britânica, que clamava por justiça visível após anos de bombardeios e privações. Os antecedentes legais eram limitados. A Declaração de Moscou, assinada em outubro de 1943 por Roosevelt, Churchill e Stalin, estabelecia que os criminosos de guerra seriam devolvidos aos países onde tivessem cometido seus delitos para serem julgados. O texto acrescentava que aqueles responsáveis por crimes não vinculados a um lugar específico seriam processados por decisão conjunta dos aliados. Nesse contexto, Hitler não estava associado a um único cenário, mas a todo um sistema de agressão internacional, o que o colocava na categoria de quem deveria comparecer diante de um tribunal internacional. Mesmo assim, Churchill e Stalin haviam expressado reservas privadas sobre processos judiciais extensos. O primeiro-ministro britânico havia sugerido que fuzilar um pequeno grupo de dirigentes nazistas seria mais eficaz do que organizar julgamentos prolongados. Por sua vez, Stalin havia mencionado em Teherã a conveniência de executar dezenas de milhares de oficiais alemães para assegurar que a Alemanha não pudesse se reconstruir militarmente. Embora apresentado como comentário em tom firme, refletia a predisposição para medidas drásticas. Entre as opções levantadas, a execução sumária apresentava vantagens imediatas. Evitava que Hitler utilizasse um tribunal como tribuna ideológica e oferecia uma solução rápida que encerrava a guerra sem prolongar debates. Em Londres, alguns serviços de inteligência advertiam que um julgamento daria protagonismo mediático ao prisioneiro. Para Churchill, a eliminação direta podia significar um encerramento prático. Em Washington, no entanto, defendia-se uma posição diferente. O secretário da Guerra, Henry Stimson, sustentava que o pós-guerra deveria estabelecer precedentes legais através de julgamentos formais. Para os Estados Unidos, o respeito ao devido processo era um elemento essencial de legitimidade.
Além disso, uma execução sem julgamento poderia ser utilizada pela propaganda nazista clandestina para apresentar Hitler como mártir assassinado pelos vencedores. O julgamento público representava a alternativa mais complexa, mas também a mais transformadora. Seus defensores argumentavam que permitiria apresentar provas documentais e testemunhos, estabelecendo um registro histórico irrefutável. Processar Hitler em um tribunal internacional seria um precedente no direito internacional ao reconhecer a responsabilidade penal dos chefes de Estado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O principal risco era que o acusado tentasse aproveitar a sala para lançar mensagens políticas e que simpatizantes clandestinos utilizassem suas intervenções como propaganda. Uma terceira opção era o exílio ou a prisão perpétua. Seguindo o modelo aplicado a Napoleão no século anterior, neutralizaria o prisioneiro sem conceder-lhe um cenário público. No entanto, essa via implicava problemas graves. A simples existência de Hitler vivo podia encorajar setores nazis residuais a manter a esperança de um eventual retorno. A possibilidade de fuga ou resgate representava um perigo permanente numa Europa devastada e em processo de reorganização. Custodiá-lo durante décadas teria requerido um compromisso internacional difícil de sustentar. Para além do destino pessoal de Hitler, a questão central era a jurisdição. Os soviéticos reivindicavam o direito exclusivo de decidir, argumentando que tinham suportado as maiores perdas humanas e materiais. Stalin defendia que o processo deveria realizar-se em Moscou sob controle absoluto. Em contraste, britânicos e americanos insistiam num tribunal internacional baseando-se na Declaração de 1943. Consideravam inaceitável que o julgamento ficasse nas mãos soviéticas, temendo que se tornasse um espetáculo dirigido a reforçar a hegemonia de Stalin na Europa Oriental. Essas divergências mostravam a rivalidade incipiente entre as potências vencedoras. Embora ainda se apresentassem como aliados, as tensões que dariam lugar à Guerra Fria já se encontravam em gestação. A custódia de Hitler com vida não teria sido um simples assunto judicial, mas um fator capaz de acelerar a fratura entre Oriente e Ocidente. Cada capital procurava garantir justiça e, ao mesmo tempo, impedir que outra se apropriasse do triunfo simbólico mais importante da guerra. O dilema colocado pela captura do ditador tornou-se um ponto de inflexão diplomático. As decisões que fossem tomadas nessas semanas definiriam não apenas o destino do prisioneiro, mas também o quadro legal e político do pós-guerra. A questão permanecia em aberto, enquanto os ministérios das relações exteriores procuravam fórmulas que equilibrassem justiça, propaganda e poder. Nuremberg reescrito, o ditador convertido em acusado. A presença de Adolf Hitler como prisioneiro após a queda de Berlim teria alterado completamente a natureza dos julgamentos de Nuremberg. Na história conhecida, o processo começou no dia 20 de novembro de 1945 com 22 acusados principais. Entre eles estavam Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e Wilhelm Keitel. A ausência de Hitler, Himmler e Goebbels obrigou os promotores a centrarem a acusação em figuras relevantes, mas subordinadas. A realidade de um Hitler vivo, sentado no banco, teria transformado de maneira radical a estrutura processual, a estratégia da acusação e o alcance político do tribunal. O Tribunal Militar Internacional foi estabelecido por acordo das 4 principais potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. A sede escolhida foi Nuremberg, cidade simbólica por ter abrigado os congressos do Partido Nazista e possuir o Palácio da Justiça, suficientemente amplo e com infraestrutura em pé. Com Hitler entre os acusados, a disposição da sala teria sido diferente. Ele teria ocupado um lugar central, separado dos demais por razões de segurança, sob vigilância médica constante para impedir suicídio ou desmaios provocados. O interesse internacional teria eclipsado qualquer outro acusado, concentrando em sua figura a atenção do tribunal e dos meios de comunicação. A acusação teria reconfigurado sua estrutura. Na versão histórica, as acusações foram divididas em conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Com Hitler presente, cada categoria teria sido vinculada diretamente às suas decisões pessoais. A intenção teria sido demonstrar que o nazismo não era um sistema autônomo,
mas sim uma máquina dirigida desde o topo por meio de ordens concretas do Führer. Documentos assinados, discursos públicos e diretivas militares teriam sido apresentados de forma constante para estabelecer essa cadeia de comando. Os procuradores-chefes representavam as 4 potências: Robert Jackson pelos Estados Unidos, Hartley Shawcross pelo Reino Unido, Roman Rudenko pela União Soviética e François de Menton, substituído depois por Auguste Champetier de Ribes pela França. Com Hitler presente, suas diferenças de abordagem teriam se intensificado. Jackson teria procurado estabelecer um precedente jurídico internacional, centrando sua estratégia na responsabilidade direta de Hitler no planejamento da guerra de agressão. Teria recorrido a documentos como as ordens de invasão da Polônia e da Operação Barbarossa, ou aos protocolos da solução final, todos com a assinatura do acusado. Shawcross, em representação britânica, teria destacado as consequências na população dos países ocupados. As suas intervenções, já na realidade orientadas para detalhar atrocidades em territórios conquistados, ter-se-iam focado em responsabilizar diretamente Hitler pelos bombardeios sobre Londres, pela repressão na França e pela organização de campos de concentração na Europa Ocidental. Rudenko teria concentrado sua exposição na dimensão soviética do conflito. Os testes do sítio de Leningrado, os massacres de civis na Bielorrússia e Ucrânia, assim como o saque econômico de vastas regiões, teriam sido apresentados como ordens emanadas diretamente da chancelaria do Reich. Para a acusação soviética, ter Hitler diante do tribunal era a oportunidade de mostrar o máximo responsável pela invasão de 1941. A acusação francesa, por sua vez, teria se focado no desmantelamento sistemático do direito internacional e na ocupação prolongada da França. Testemunhas e documentos teriam mostrado deportações, fuzilamentos e exploração laboral sob supervisão direta do regime. O objetivo era demonstrar que a ocupação não havia sido uma consequência colateral da guerra, mas sim uma política desenhada e aprovada por Hitler. A defesa, neste contexto, teria sido obrigada a elaborar uma estratégia inédita. No julgamento real, os advogados recorreram à obediência devida ou ao desconhecimento de fatos específicos. Com Hitler presente, o dilema teria sido maior. Como defender o chefe supremo de um regime cuja política criminal estava amplamente documentada? Uma possibilidade era a negação direta, alegando que Hitler desconhecia os detalhes das deportações e extermínios, e que esses assuntos correspondiam a Himmler e às SS. No entanto, a abundância de documentos, ordens e discursos o tornava insustentável. Outra opção era a justificação ideológica, apresentando as ações do Reich como parte de uma guerra total onde todas as nações cometeram excessos, o que corria o risco de transformar o processo em debate político mais do que em julgamento jurídico. Uma terceira via era distribuir culpas entre subordinados, apresentando Hitler como figura de Estado que delegava funções, mas o caráter centralizado do regime nazista contradizia esse argumento. O papel do próprio Hitler teria sido um fator de risco. Em Nuremberg, Göring utilizou suas intervenções para desafiar promotores e juízes, buscando transformar a sala em uma tribuna política. Hitler, com maior capacidade oratória e simbolismo, teria representado um perigo ainda maior. Embora os juízes pudessem limitar suas intervenções, qualquer declaração teria repercussão global. Mesmo um silêncio prolongado ou uma frase breve poderiam se tornar material propagandístico para setores clandestinos. O impacto das testemunhas também teria mudado de forma significativa. Nos julgamentos reais, sobreviventes de campos de concentração e militares alemães apresentaram provas essenciais. Na presença de Hitler, esses testemunhos teriam adquirido peso multiplicado. Sobreviventes judeus, polacos, soviéticos e checos relatando fuzilamentos, deportações ou a vida em Auschwitz teriam tido a oportunidade de apontar para o principal responsável sentado à sua frente. A força jurídica e simbólica dessas declarações teria sido incomparável. Os oficiais alemães capturados, que na realidade confirmaram políticas de extermínio e terra arrasada, teriam que declarar sob o olhar do antigo comandante supremo. Alguns poderiam ter tentado protegê-lo, outros teriam procurado salvar-se, culpando-o abertamente. Essa tensão teria gerado dinâmicas cambiantes entre declarações favoráveis e acusações diretas. Para os aliados, o principal temor era que o tribunal se tornasse um palco para a propaganda nazista.
A imprensa internacional tinha acesso e cada sessão era acompanhada em todo o mundo. As potências vencedoras teriam imposto medidas adicionais para reduzir o protagonismo do acusado principal. Possivelmente teriam sido limitadas suas intervenções, transferindo a maior parte de sua defesa para os advogados e reforçando os controles de segurança na sala. No entanto, o risco de que o julgamento oferecesse a Hitler uma última plataforma política teria estado presente em cada fase do processo. O desenvolvimento de Nuremberg com Hitler vivo teria sido, portanto, um acontecimento de magnitude inédita. Não se tratava apenas de julgar os dirigentes nazis, mas de processar diretamente o chefe do regime perante o olhar do mundo. O resultado teria definido não apenas o destino do prisioneiro, mas o quadro jurídico do pós-guerra e a legitimidade da nova ordem internacional. As sessões teriam se convertido em referência para a justiça internacional, mas também em cenário de tensões políticas entre as potências vencedoras. A questão ficava em aberto. O tribunal teria conseguido transformar a captura em um precedente universal de justiça ou teria se tornado uma plataforma inesperada para a última intervenção pública do ditador. Ecos de fúria, justiça que desperta medos ocultos. A captura de Adolf Hitler e sua condição de acusado em um tribunal internacional teria provocado reações imediatas em múltiplos níveis. Comunidades de vítimas, movimentos de resistência, governos aliados, populações ocupadas e meios de comunicação interpretaram de maneira diferente o fato de que o principal líder do nazismo estivesse vivo e sob custódia. A exigência de justiça se misturava com um desejo de vingança e com um temor constante de que sua presença gerasse consequências imprevistas na política internacional e na estabilidade do pós-guerra. Entre os sobreviventes judeus libertados dos campos de concentração, a notícia teria gerado sentimentos contraditórios. As tropas soviéticas haviam documentado em Majdanek e Auschwitz a maquinaria de extermínio, enquanto os americanos haviam registrado as condições em Buchenwald e Dachau. Com essa evidência irrefutável, a possibilidade de ver Hitler em um julgamento significava tanto uma oportunidade histórica de justiça como uma experiência dolorosa. Para alguns, o processo era a ocasião de confrontar diretamente o responsável último pela solução final. Para outros, o simples fato de vê-lo vivo representava uma afronta. Na Polônia, país que sofreu tanto a ocupação alemã quanto a soviética, o julgamento teria despertado um desejo profundo de castigo exemplar. Com milhões de cidadãos mortos durante a guerra e uma população submetida a deportações, trabalhos forçados e execuções, Hitler simbolizava a raiz de cada perda. Na França, a reação teria sido mais complexa. A resistência esperava que seus testemunhos sobre torturas, execuções e deportações fossem ouvidos em um tribunal que colocava o acusado principal, enquanto a colaboração do regime de Vichy colocava uma narrativa menos clara de vítimas frente a perpetradores. Na Tchecoslováquia, Grécia, Holanda ou Iugoslávia, as comunidades destruídas por represálias e deportações teriam exigido que episódios como Lidice, os fuzilamentos em vilas gregas ou as deportações massivas de trabalhadores fossem reconhecidos como parte central da acusação. A resistência europeia, ativa até os últimos meses da guerra, teria visto no julgamento uma confirmação de suas lutas clandestinas. Guerrilheiros, partisãs e redes de apoio que tinham combatido em condições extremas poderiam reivindicar um lugar simbólico na acusação moral. Suas organizações, enfraquecidas mas ainda visíveis, teriam procurado em Nuremberg o reconhecimento do sacrifício humano pago em emboscadas, sabotagens e execuções sumárias pelas mãos das forças de ocupação. A imprensa mundial teria convertido o processo no acontecimento midiático central do pós-guerra. Nos Estados Unidos, meios de referência teriam dedicado extensas reportagens a cada sessão, enquanto os editoriais debatiam se o julgamento era uma oportunidade histórica para consolidar a justiça internacional ou um risco de dar novamente voz ao nazismo. Setores conservadores insistiriam na necessidade de execução imediata, em nome dos soldados caídos, enquanto setores liberais teriam defendido a importância de estabelecer precedentes jurídicos. A comunidade judaica americana teria seguido o julgamento com atenção particular, em busca de uma documentação definitiva do Holocausto.
No Reino Unido, a imprensa sensacionalista teria explorado a figura de Hitler como objeto de caricaturas e sátira diária, enquanto os meios de tradição mais sóbria teriam destacado a dimensão histórica e legal do processo. A população britânica, marcada pelos bombardeios do Blitz, esperava observar o responsável por seu sofrimento obrigado a responder perante juízes internacionais. Na União Soviética, o relato mediático teria sido completamente controlado pelo Estado. Jornais oficiais teriam apresentado o julgamento como vitória absoluta do socialismo sobre o fascismo, insistindo que apenas o Exército Vermelho tinha sido capaz de capturar Hitler. A narrativa soviética sublinharia constantemente que o processo deveria se desenvolver sob controle de Moscou, minimizando o papel das demais potências na derrota alemã. Na própria Alemanha derrotada, os jornais controlados pelos aliados teriam publicado traduções completas das sessões. Para a população civil, a visão de Hitler sentado como acusado teria significado o colapso final da imagem propagandística construída durante mais de uma década. As fotografias do prisioneiro, contrastadas com os testemunhos sobre seus crimes, teriam produzido um impacto psicológico profundo em uma sociedade que deveria se adaptar à ocupação aliada. Os serviços de inteligência identificavam um risco evidente, a possibilidade de que Hitler se transformasse em figura martirizada. Na história real, seu suicídio havia eliminado essa ameaça, mas neste cenário, o Führer vivo e submetido a julgamento oferecia a simpatizantes clandestinos uma figura central em torno da qual reorganizar-se. Na Alemanha, células residuais das SS e grupos de apoio ao nazismo teriam começado a circular material clandestino, apresentando-o como prisioneiro político humilhado pelos vencedores. Essa propaganda o mostrava como líder traído por seus generais ou entregue por colaboradores desleais. O movimento Werwolf, que na realidade realizou operações isoladas de sabotagem após a capitulação, teria encontrado na sobrevivência de Hitler um elemento de coesão ideológica para prolongar suas atividades. A ameaça não se limitava ao interior da Alemanha. Na América Latina existiam comunidades de imigrantes alemães com simpatias nazistas, particularmente na Argentina, Chile e Brasil. Neste cenário, o julgamento teria reforçado suas atividades propagandísticas, apresentando Hitler como vítima de uma conspiração internacional. Em regiões árabes onde tinham existido setores simpatizantes do nazismo por sua oposição ao sionismo e às potências coloniais, a notícia de um Hitler vivo teria alimentado tensões políticas. A clandestinidade nazista teria procurado explorar qualquer aspecto do processo. Declarações parciais, gestos de silêncio ou recusas a responder perguntas podiam ser reproduzidos e distribuídos como sinais de desafio. Panfletos, grafites e rumores noturnos em cidades alemãs teriam mantido viva a narrativa de um líder que resistia desde o banco dos réus. No exterior, simpatizantes teriam disseminado teorias da conspiração sobre provas fabricadas ou sobre um tribunal dominado por interesses políticos mais do que por justiça. A imprensa internacional, mesmo sem a intenção de contribuir para essa propaganda, teria tido um papel involuntário em manter a notoriedade do acusado. Cada fotografia, cada crônica dos confrontos verbais no tribunal e cada gesto de Hitler teriam se tornado manchetes de alcance global. A mídia enfrentava assim o dilema de relatar um processo histórico crucial, sem fortalecer indiretamente aqueles que buscavam resgatar a imagem do líder nazista. As reações variavam segundo o contexto político de cada país. Na França, parte da sociedade exigia um castigo imediato, enquanto outros setores defendiam o valor de um processo judicial completo como base da reconciliação nacional. Na Suíça ou Espanha, países neutros ou com governos simpatizantes do fascismo, o julgamento teria provocado debates internos sobre colaboracionismo e responsabilidade política. A figura de Hitler vivo em um tribunal internacional teria se tornado assim um catalisador de várias tensões. Para as vítimas, representava a possibilidade de justiça, mas também uma fonte de dor renovada. Para os governos aliados era uma oportunidade propagandística e um risco político simultâneo. Para os simpatizantes clandestinos, oferecia um símbolo com o qual reconstruir uma narrativa de resistência. O julgamento de Hitler, com seus ecos em todo o mundo, teria sido muito mais do que um processo legal.
Teria sido um campo de batalha simbólico onde se enfrentavam justiça, vingança e medo. A tensão entre expor de maneira definitiva os crimes nazistas e o risco de dar ao acusado uma plataforma inesperada teria definido o pós-guerra imediato. O desfecho seguia aberto, enquanto o mundo observava com incerteza como um único prisioneiro podia alterar o rumo da memória e da política internacional. O final alternativo, cenários de um destino impossível. A captura de Adolf Hitler com vida teria obrigado os aliados a decidir o destino do prisioneiro mais representativo da Segunda Guerra Mundial. A questão não era unicamente judicial ou política, mas também simbólica, pois definia a maneira como se recordaria a derrota do nazismo. No debate estratégico, emergiam 3 cenários principais: a execução pública, a condenação à prisão perpétua ou, em um quadro extremo, a fuga ou libertação acidental. A execução pública constituía a opção mais direta e carregada de significado político. Stalin havia manifestado em diferentes conversas sua inclinação para castigos exemplares e visíveis. Com Hitler capturado, a possibilidade de um enforcamento ou fuzilamento em Moscou era uma alternativa concreta. Para o Kremlin, um ato de justiça na capital soviética teria reforçado a narrativa de que o Exército Vermelho não apenas derrotou o nazismo, mas também submeteu seu líder. A difusão de imagens de um Hitler executado sob custódia soviética teria sido um troféu definitivo na propaganda do pós-guerra. Outra opção era a execução em Berlim. Realizá-la na capital alemã, no mesmo cenário onde se proclamou a grandeza do Terceiro Reich, teria mostrado de maneira contundente a queda total de sua figura. A chancelaria, reduzida a ruínas após os combates, poderia ter se convertido no local escolhido para a execução. No entanto, este caminho apresentava riscos claros. Um castigo público em território alemão poderia ser interpretado por setores da população como humilhação nacional ao invés de justiça, gerando condições para que células clandestinas o transformassem em mártir. Os serviços de inteligência aliados já alertavam sobre a persistência de grupos dispostos a sustentar simbologias de resistência. Desde a perspectiva da memória histórica, uma execução pública eliminava toda dúvida sobre seu destino e fechava qualquer possibilidade de especulação. No entanto, a espetacularização do castigo alimentava o risco de vitimização em setores nacionalistas. O que para os aliados era justiça, podia converter-se para simpatizantes clandestinos em relato de assassinato político, o que mantinha aberta a ameaça de reconstrução ideológica no futuro. A condenação à prisão perpétua representava a segunda alternativa. Este caminho buscava neutralizar o prisioneiro sem dar-lhe o perfil de mártir. Além disso, oferecia aos aliados a oportunidade de se apresentarem como defensores do direito internacional e de uma nova ordem jurídica. A questão do local de custódia era decisiva e com implicações geopolíticas imediatas. Para a União Soviética, a transferência para a Sibéria era uma opção viável. Hitler teria permanecido em isolamento total sob controle da NKVD, em condições que impossibilitavam a comunicação com o exterior. Moscou podia utilizar seu confinamento como símbolo do poder soviético, embora no Ocidente essa medida tivesse sido denunciada como instrumentalização propagandística. Outra possibilidade era a prisão de Spandau, em Berlim, sob custódia compartilhada entre soviéticos, americanos, britânicos e franceses. Este modelo, aplicado depois a outros dirigentes nazistas, oferecia um controle rotativo entre as potências. Sob este esquema, Hitler teria vivido em um isolamento absoluto, com visitas extremamente restritas e censura sobre qualquer declaração. A manutenção de um Hitler prisioneiro durante décadas apresentava dificuldades logísticas e riscos permanentes. A vigilância deveria ser extrema, com protocolos médicos estritos para impedir suicídios e com desdobramentos de segurança capazes de frustrar tentativas de fuga ou resgate. Sua mera existência teria mantido ativa a discussão pública em cada aniversário de sua captura, em cada relatório sobre seu estado de saúde ou em cada reforço de medidas de segurança. O encarceramento prolongado podia ter servido como lembrete constante do fracasso do nazismo, um testemunho vivo da queda do seu regime. No entanto, também gerava a ameaça de converter a prisão em lugar de peregrinação clandestina.
Spandau, em particular, podia transformar-se em santuário simbólico para simpatizantes que buscavam manter viva a memória do Führer. Com o passar dos anos, a imagem de um Hitler envelhecendo em uma cela podia gerar sentimentos de compaixão ou alimentar mitificações. O terceiro cenário, menos provável, mas presente nas especulações públicas, era a fuga ou libertação acidental. No pós-guerra, circularam rumores constantes sobre dirigentes nazistas escapados para a América Latina, Oriente Médio ou zonas remotas da Europa. Casos como os de Adolf Eichmann ou Josef Mengele, que conseguiram escapar da captura durante anos, alimentavam a percepção de que existiam redes internacionais de apoio a criminosos de guerra. Se Hitler tivesse sido transferido como prisioneiro, qualquer falha na custódia teria originado especulações imediatas sobre sua fuga. A possibilidade de que ele se refugiasse na Argentina, com apoio de organizações como Odessa, teria tido um efeito propagandístico considerável. Mesmo sem provas, a crença em um Hitler fugitivo teria sustentado narrativas conspiratórias sobre seu retorno. A libertação acidental, produto de um ataque armado, um erro logístico ou um levantamento imprevisto, também podia figurar como hipótese. A Europa em ruínas, com redes clandestinas ainda operando, oferecia um contexto onde uma fuga bem-sucedida, embora improvável, não era impossível. O impacto dessa possibilidade na opinião pública teria sido enorme, alimentando lendas urbanas que mantivessem viva a figura de Hitler na imaginação coletiva. Na realidade histórica, Hitler suicidou-se no bunker no dia 30 de abril de 1945 junto com Eva Braun. Seus restos foram parcialmente incinerados por colaboradores e posteriormente ocultados pelos soviéticos. Esse desfecho fechou a possibilidade de um julgamento, de uma execução pública ou de um encarceramento prolongado. Ao mesmo tempo, sua morte imediata eliminou o risco de que fosse convertido em figura propagandística viva durante o pós-guerra. No entanto, a falta de exibição pública dos seus restos alimentou teorias conspiratórias persistentes durante décadas, com rumores sobre uma suposta fuga para a Argentina, Espanha ou outros lugares remotos. A comparação entre o desfecho histórico e os cenários alternativos mostra como cada opção implicava riscos distintos. Uma execução pública encerrava definitivamente sua história, mas com a ameaça de um martírio político. Uma prisão perpétua mantinha Hitler neutralizado, embora com a desvantagem de um símbolo vivo que poderia ser explorado durante gerações. Uma fuga, embora improvável, teria prolongado indefinidamente o mito de sua sobrevivência. Cada alternativa teria influenciado no processo de desnazificação e na construção da memória europeia. A presença física de Hitler em um tribunal, em uma prisão ou como fugitivo, teria mantido ativa sua figura no debate público, alterando a maneira como a Europa processou o trauma da guerra e sua reconstrução política. O destino final do ditador não era apenas uma questão pessoal, mas um elemento determinante na configuração da ordem internacional posterior. A questão sobre como teria mudado a memória coletiva com um Hitler vivo permanecia aberta, projetando-se além do tribunal e além do fim da guerra. O rastro tortuoso, o legado de um Hitler prisioneiro. A captura de Adolf Hitler em 1945 teria transformado profundamente a configuração do mundo do pós-guerra. Sua existência como prisioneiro histórico teria influenciado no desenvolvimento da Guerra Fria, na evolução do direito internacional, no processo de desnazificação alemã e na construção da memória coletiva sobre o nazismo. Sob a sombra de um Führer derrotado mas vivo, cada um desses aspectos teria adquirido um rumo diferente. A Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética consolidou-se rapidamente após a vitória aliada, marcada pela divisão da Alemanha, o estabelecimento de zonas de ocupação e a rivalidade nuclear incipiente. Com Hitler sob custódia soviética, este confronto teria tido desde o início um elemento propagandístico adicional. Para Stalin, mostrar o Führer derrotado em Moscovo teria sido um triunfo incomparável. A propaganda soviética podia exibi-lo como símbolo vivo do colapso do fascismo e como prova de que o socialismo prevaleceu sobre o seu inimigo mais brutal. As celebrações do Dia da Vitória, cada 9 de maio, teriam incluído referências ao prisioneiro. Discursos oficiais teriam contrastado a figura do ditador derrotado com a força do sistema soviético.
Moscou teria utilizado cada imagem, cada comunicado e cada declaração do prisioneiro como recurso político na consolidação de sua influência na Europa Oriental. No plano diplomático, a União Soviética teria encontrado na custódia de Hitler um instrumento de pressão permanente. Cada decisão sobre seu tratamento, cada vazamento sobre seu estado ou sobre supostas confissões teria forçado os Estados Unidos e o Reino Unido a negociar com Stalin. A questão de seu destino teria servido como moeda de troca em debates sobre as fronteiras da Polônia, a administração de Berlim ou a configuração das zonas de influência no continente. Washington e Londres teriam percebido essa situação com crescente desconfiança. A possibilidade de Moscou utilizar declarações do prisioneiro para justificar políticas repressivas na Alemanha Oriental ou para enfraquecer a legitimidade de governos ocidentais teria sido uma fonte constante de tensão. A Guerra Fria, neste cenário, teria começado com um foco propagandístico adicional centrado na figura do ditador vencido. O julgamento de Nuremberg, realizado entre 1945 e 1946, constituiu na história real o primeiro tribunal internacional dessa magnitude. A ausência de Hitler limitou o alcance simbólico do processo. Com ele no banco dos réus, o julgamento teria adquirido um peso jurídico e político exponencialmente maior. Os promotores teriam tido a oportunidade de construir um caso direto contra o chefe de Estado e comandante supremo da Alemanha. A sentença teria estabelecido de maneira explícita que os líderes máximos não estão acima do direito internacional. O princípio de que os chefes de Estado podem ser julgados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade teria ficado estabelecido com uma força ainda maior. Esse precedente teria acelerado o desenvolvimento do direito penal internacional. Conceitos que na história real levaram décadas para se consolidar, como a responsabilidade individual de líderes políticos e a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, teriam se firmado muito antes. Os tribunais criados na segunda metade do século XX para julgar crimes na Iugoslávia e Ruanda teriam encontrado uma base jurídica mais sólida no antecedente direto de um processo contra Hitler. Mesmo a criação do Tribunal Penal Internacional, que na realidade ocorreu em 2002, poderia ter sido proposta no contexto imediato de 2001 pós-guerra ou nas décadas seguintes com maior rapidez. No entanto, também existia o risco de que um julgamento mal administrado, onde Hitler conseguisse transformar as audiências em plataforma propagandística, tivesse enfraquecido a legitimidade dos tribunais internacionais. A capacidade do réu para manipular a atenção pública podia transformar um processo histórico em um espaço de confronto ideológico, atrasando a consolidação da justiça internacional durante décadas. O processo de desnazificação na Alemanha foi complexo, desigual e, em muitos aspectos, incompleto. Na prática, milhões de alemães ligados ao regime retornaram à vida civil após revisões rápidas. O suicídio de Hitler permitiu a muitos perceberem um corte radical com o passado. O Führer havia morrido, o Reich havia desaparecido e o país podia reconstruir-se sobre novas bases. Com Hitler vivo, a memória coletiva alemã teria evoluído de maneira diferente. A população teria sido obrigada a enfrentar evidências documentais e testemunhos apresentados diante do próprio líder do nazismo. A negação dos crimes e a minimização das responsabilidades teriam encontrado menos espaço para se desenvolver. Vê-lo submetido a um julgamento, exposto a documentos e testemunhas, teria obrigado a um confronto direto com a realidade do genocídio e da guerra de agressão. Esse cenário também comportava riscos. Um Hitler encarcerado durante anos podia se tornar ponto de referência para setores nacionalistas, que o apresentariam como vítima dos vencedores. Na Alemanha dividida, essa figura podia ser utilizada de maneira contraditória, no Oeste, como argumento para os grupos de extrema-direita que esperavam sua eventual reivindicação. No Leste, como instrumento propagandístico do regime comunista para demonstrar a derrota absoluta do fascismo e a superioridade do socialismo. O ritmo da desnazificação teria dependido em grande medida da gestão política de sua figura. Se o tribunal o tivesse apresentado de maneira contundente como responsável direto pelo genocídio, o processo de depuração ideológica teria sido mais rápido. Se, ao contrário, seu prolongado encarceramento tivesse alimentado simpatias clandestinas, a desnazificação poderia ter se tornado mais lenta e conflituosa.
A diferença essencial entre um Hitler morto no bunker e um Hitler prisioneiro residia na construção da memória coletiva. O suicídio o transformou em símbolo de derrota total, um final abrupto que fechou o ciclo do Terceiro Reich. Seu desaparecimento físico facilitou aos aliados e aos próprios alemães a reconstrução sem sua presença constante na vida política e mediática. Um Hitler prisioneiro teria mantido sua influência simbólica ativa. Cada comunicado sobre sua saúde, cada decisão sobre sua custódia ou cada aniversário de sua captura teriam tido repercussão política. Mesmo em silêncio, sua existência teria condicionado o debate público europeu. O século XX teria transcorrido sob a sombra de um ditador derrotado, mas ainda presente, capaz de alterar de maneira constante a narrativa da guerra e do pós-guerra. O legado de um Hitler capturado teria sido, ao mesmo tempo, a confirmação mais evidente da derrota do nazismo e o risco permanente de sua ressurreição simbólica. Nas mãos dos vencedores, era prova de justiça e triunfo militar. Nas mãos de simpatizantes clandestinos, podia se converter em mártir e referência ideológica. Essa dualidade teria marcado a política europeia durante décadas e teria acompanhado o início e a evolução da Guerra Fria.